Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de radioatividade. Nós vamos falar hoje sobre cinética radioativa. Por gentileza, pega a sua aulinha número 9. Nós vamos ver agora no próximo slide a respeito da cinética radioativa. Pessoal, é o seguinte, nós vamos falar de velocidade de desintegração de átomos radioativos ou radioisótopos. Não tem como prever com precisão o tempo de vida de um isótopo radioativo. Mas a gente pode ter um valor estatístico. E esses valores estatísticos nós vamos começar a ver aqui mais ou menos a respeito de como é que funciona. Por exemplo, a velocidade de desintegração é proporcional ao número de átomos radioativos da amostra. Isso é fundamental. Proporcional ao número de átomos radioativos presentes na amostra. Por exemplo, grande número de átomos radioativos na amostra, grande velocidade de desintegração. Pequena quantidade de átomos radioativos, pequena velocidade de desintegração. No próximo slide, nós vamos ver agora como que nós fazemos para calcular essas velocidades. Por exemplo, velocidade média de desintegração. Eu vou chamar a atenção aqui que a velocidade média é a variação do número de átomos radioativos presentes na amostra, divididos pelo tempo. Notem que nós temos um fator de correção que é um sinal negativo. Por quê? O número de átomos final, ele é sempre menor que o número de átomos inicial. E esta variação dá sempre negativa. Todos sabem, não existe velocidade média negativa. Logo, nós colocamos um fator de correção negativo ou fazemos o seguinte, número inicial de átomos radioativos menos o número final de átomos radioativos. Ou seja, nós fazemos essa variação com o fator negativo ou nós colocamos o número inicial menos o número final para dar um valor negativo, porque a velocidade média não é negativa. Logo, nós temos o seguinte, esse N0 é o número inicial de átomos radioativos. O N é o número final de átomos que foram desintegrados, ou seja, é o número final de átomos radioativos ainda presentes na amostra. E nós temos o número final, sempre o número final, ele é menor do que o número inicial, claro, né? Os átomos vão decaindo, emitindo as suas radiações. O tempo de desintegração pode ser um tempo qualquer, segundos, milissegundos, minutos, horas, pode ser até anos ou pode ser milhões de anos, aí depende de cada átomo radioativo, é claro. No próximo slide, nós vamos ver agora como é que funcionam esses cálculos. Veja, a velocidade de média de desintegração, ela é proporcional à constante radioativa. Gente, essa constante radioativa, ela depende de cada átomo radioativo, tá? Cada átomo tem a sua constante radioativa. E eu diria que futuramente a gente já vai falar um pouco mais a respeito dessa constante. E o meu N0, todos já sabem, é o número inicial de átomos radioativos na amostra. Então, a velocidade depende da constante radioativa e depende também do N0. Nós temos agora, na próxima imagem, uma relação entre esses valores. Por exemplo, a desintegração é um processo de cinética de primeira ordem, é fundamental. Primeira ordem é fundamental. Ou seja, é sempre uma cinética de primeira ordem. Algumas questões cobram assim, é uma cinética de primeira ordem? Você vai responder sim, no verdadeiro ou falso. Tá? Às vezes, vestibulares mais tradicionais gostam desse termo primeira ordem. Na próxima slide, nós vamos falar um pouco mais a respeito dessas velocidades. Vamos ver um conceito sobre vida média. Gente, olha só, vida média é bem tranquilo. Vida média de um isótopo radioativo é a média aritmética dos tempos de vida de todos os átomos desse isótopo. Essa vida média é mais ou menos como população. A vida média da população, a vida média dos átomos radioativos, é a média aritmética dos tempos de vida. É assim que funciona. Vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, o átomo de radônio, ele tem 79 segundos de vida média. O átomo, ele tem um tempo, a média aritmética desses átomos é de 79 segundos. Se você pegar o átomo de tório, 234, 35 dias é a vida média dele. Se você pegar o átomo de rádio, 2.300 anos. Gente, cada átomo tem a sua vida média. E claro, né, eu falei que eu ia falar da constante radioativa e está aqui ela. A vida média é um valor aproximado de 1 divididos pela constante radioativa. Ou seja, se você tem o tempo de vida média, que a média aritmética, veja gente, é um valor estatístico.
É uma vida média, um valor estatístico, como eu disse na introdução da aula. Você acha a constante radioativa dos mais variados elementos. Ou seja, aqui nós temos 3 exemplos. No próximo slide, nós vamos continuar tendo outros conceitos além da vida média. Por exemplo, esse é fundamental. Esse é fundamental. É importantíssimo isso aqui despenca em vestibular, cai muito. Então, período de semidesintegração ou meia-vida. É fundamental saber o que é meia-vida. Vamos perder um pouco mais de tempo aqui, nós vamos falar com todos os detalhes o que é esse tempo de meia-vida. Meia-vida, que é chamado de P ou T-meio. O que eu tenho visto nos vestibulares é esse termo T-meio. Definição: é o tempo para desintegrar metade dos átomos radioativos da amostra. Definição é fundamental. Pessoal que vai fazer a segunda fase, eu já vi várias vezes em segunda fase a definição de meia-vida como defina meia-vida. Já vi isso em segunda fase. Aí você tem que escrever lá em 3 breves linhas que é o tempo necessário para que metade dos átomos radioativos de uma amostra se decomponha. Pessoal, isso é fundamental. O que mais cai de radioatividade é tempo de meia-vida. Então vamos ver alguns detalhezinhos. Primeiro, este P é o tempo de meia-vida. Ele pode ser chamado de P ou T-meio, tanto faz, tá? O termo T-meio é o que aparece nas literaturas de modo geral. O que é isso? É o tempo para que metade dos átomos radioativos de uma amostra se decomponha. Este N0 é o número inicial de átomos radioativos. Já tínhamos falado lá quando falamos de tempo de meia-vida, ou necessariamente quando nós falamos lá de vida média, né? Esse N0 a gente é conhecido. O meu N é o número final de átomos que ainda irão se desintegrar. Então vamos ver aqui, eu montei um esqueminha para a gente entender de modo adequado isso aqui. Por exemplo, nós temos um número N0 de átomos radioativos. Perceba que aqui eu tenho bastantes átomos radioativos, vários. Agora, olha só, o que é um período de semidesintegração ou uma meia-vida? É o tempo para que metade dos átomos caia. Ou seja, se eu tinha um número N0 de átomos radioativos, passado um período de semidesintegração ou meia-vida, ele cai a metade. Essa é a definição. E aí, outro período de semidesintegração ou 2 meias-vidas, ou 2P ou 2T-meios. Nós temos metade da metade. Então veja, gente. Isso aqui se comporta como uma exponencial. Isso é fundamental que você perceba, porque existem exercícios que te dão o gráfico e você tem que interpretar o gráfico. Definição: tempo para que metade dos átomos radioativos se decomponha. Pessoal, N0, se você dividir por 2, eu vou ter metade, mais um período de semidesintegração vai ser a 4ª parte, 3 períodos de semidesintegração será a 8ª parte e assim sucessivamente até 2 elevado a x. É uma exponencial. Então é claro, né, que nós temos como calcular esse tempo. Esse tempo será visto no próximo slide, que é quando nós vamos inserir a vocês algumas equaçõezinhas, que é período de semidesintegração ou meia-vida, e nós vamos falar agora de uma formulinha para calcular isso, que seria o seguinte: decorrido x meias-vidas. Eu não sei se é uma, se é 2, se é 3, podem ser x meias-vidas. O número de átomos final, que é o meu N, sempre o N é o final e o N0 é o inicial, será o meu número inicial de átomos divididos por 2 elevado ao número de meias-vidas. Por isso que eu tenho um comportamento exponencial. Então, se você tiver, por exemplo, 2 meias-vidas, eu substituo o x por 2 e nós temos que o número final de átomos será o número inicial divididos por 2 elevado ao quadrado. Se eu tiver 3 meias-vidas, eu vou ter o número final, será o número inicial de átomos, que pode ser o número inicial de átomos, pode ser massa. Daqui a pouco eu já apresento uma equação que mostra a respeito de massa. Mas enfim, 3 meias-vidas, eu terei o número inicial de átomos divididos por 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo seria 8, então seria a 8ª parte desse número inicial de átomos. No próxima imagem, nós vamos ver aqui necessariamente a respeito das massas. Olha só, decorrida x meias-vidas, eu posso tratar do número de átomos ou até mesmo a massa. É como a massa é proporcional ao número de átomos, claro. É só você lembrar lá da quantidade de matéria, definido como mol. Então a massa é proporcional ao número de átomos. Então nós podemos fazer o cálculo, que é o que mais aparece, é com a massa. A massa final de átomos radioativos presentes na amostra é igual ao número de átomos inicial
número de átomos radioativos, vamos deixar isso bem claro, divididos por 2 elevado ao número de meias-vidas. Um exemplo, digamos que eu quero calcular a massa de um átomo radioativo passado 2 meias-vidas. 2 meias-vidas, a massa é igual à massa inicial, que muitas vezes a massa inicial é dada no enunciado, você vai perceber isso nos exercícios, divididos por 2 elevado ao número de meias-vidas. Eu disse que o número de meias-vidas eram 2, então seria 2 elevado ao quadrado. Então seria a 4ª parte do número inicial. Então é assim que nós vamos proceder com os cálculos. Na próxima imagem, nós vamos ver aí um detalhezinho específico com a relação entre esses períodos de meia-vida. Olha só. O tempo decorrente de X meias-vidas, por exemplo, o tempo de uma amostra radioativa. Como que nós calculamos, por exemplo, a idade de uma rocha? A rocha tem 1 milhão de anos. Como que nós fazemos isso? Nós pegamos um elemento radioativo daquela amostra, de modo geral é potássio, né? Essas amostras, análises são feitas baseadas no potássio 40. E aí nós temos o seguinte, o tempo da amostra é o número de meias-vidas vezes o tempo de meia-vida. Esse T-meia é o tempo correspondente a uma meia-vida. Lembrando que tempo de meia-vida, cada átomo tem o seu. Por exemplo, o potássio 40, que eu citei na datação de rochas, é 1. Nós temos o carbono, que é o carbono 14, que nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos tratar a respeito de como datar os fósseis a partir do carbono 14. É simples. Eu pego o tempo de meia-vida deste elemento e multiplico pelo número de meias-vidas. Pessoal, é claro que isso é matematicamente, é numericamente. Se você for pegar um valor estatístico, através de cálculos matemáticos e deduções, nós chegamos aqui que o tempo de semidesintegração ou tempo de meia-vida, ele é 0,7 da vida média. Esse é um valor estimativo, é um valor deduzido, tá? Então, muitos exercícios cobram meia-vida. Esse aqui é o algo a mais. É a cereja do bolo? Não necessariamente. Cereja do bolo é tempo de meia-vida. Esse aqui é só para que vocês saibam que eu posso, a partir da vida média, calcular de forma estatística o tempo de meia-vida. Seria praticamente o seguinte, ou dizer que 70% da vida média é necessariamente o tempo de meia-vida. Este é um valor deduzido aí a vocês. Mas não esqueçam, para tempo de meia-vida, nós temos que saber a definição, que é o tempo para que metade da amostra radioativa se decomponha. Isso é fundamental nós sabermos. E nós temos que saber que pode ser proporcional ao número de átomos ou necessariamente à massa. O termo massa aparece em vários exercícios. É isso que é fundamental que a gente saiba. Porém, aparece às vezes desintegrações por segundo. O que é isso? Professor, o que é desintegração por segundo? Significa que os átomos desintegraram naquele segundo, ou naquele intervalo de tempo medido em segundos. Desintegrações por minuto é a mesma coisa, gente. Por exemplo, digamos que eu tenho 10 desintegrações por segundo, passado um período de minha vida eu terei quanto? 5 desintegrações por minuto. É o tempo para que metade da amostra radioativa se decomponha. Pessoal, o que eu tenho para falar para vocês nesta aula é isso. Eu diria que o mais importante, sem sombra de dúvida, é tempo de meia-vida. A meia-vida é fundamental que você saiba. Essa é uma das aulas mais importantes que nós temos aí. Da aula de radioatividade, nós tivemos 2 aulas de introdução e essa é a mais importante porque tempo de meia-vida não cai, simplesmente despenca em provas. Um grande abraço e até a próxima aula.